Olá pessoal, tudo bem? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma aula, mais um vídeo, onde a gente está estudando acerca dos atributos de Deus, né? Já temos aí duas aulas e essa aqui já é a terceira. Como eu falei na aula passada, este tema de hoje nós vamos falar acerca do amor. Amor de Deus é o tema de hoje. É mais um dos atributos de Deus, atributo este, que é o atributo comunicável, né? Como na introdução vocês puderam assistir, o atributo incomunicável é aquele atributo que pertence somente a Deus. Os atributos comunicáveis são atributos de Deus que é compartilhado com a sua criatura, né? Ele permite com que nós possamos compartilhar este atributo. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o atributo de Deus, mais conhecido como o amor de Deus. Nessa lição, nós estudaremos sobre o amor do qual não é possível chegar ao pleno entendimento. É o amor cujo texto base está registrado lá em João, capítulo 3, versículo 16, onde a Bíblia vai nos dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo? Então, este texto é o nosso texto base, onde a Bíblia mostra para nós esse amor tão grande que é o amor de Deus por ter enviado seu Filho unigênito para morrer por nós. E que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois bem, então, falando do amor de Deus, a Bíblia também vai nos mostrar, lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 7, está escrito da seguinte forma: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. E nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Ainda também no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 16, está escrito da seguinte forma: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Porque Deus é amor, somente é possível amar como a Bíblia nos revela se formos nascidos de novo. Se tivermos o relacionamento com Deus. Eu vou repetir novamente. Porque Deus é amor, somente é possível amar como a Bíblia revela se formos nascidos novamente e termos o relacionamento com Deus. Nesse tema, nós vamos entender um pouco sobre o que é esse amor, né? Aprender como e qual é a forma em que nós amamos o nosso próximo. Demonstrar como está o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus
E se não estamos tratando os nossos irmãos com amor, isso significa que não estamos tendo relacionamento com Deus. Então, em tópicos, eu quero aqui já no primeiro te compartilhar o primeiro, que será: o amor é a essência da natureza de Deus. O amor é a essência da natureza de Deus. O amor de Deus, fazendo parte da sua essência, não está acima dos outros atributos. O Senhor não é mais amoroso do que bondoso, do que ele é justo, do que ele é santo, do que ele é misericordioso. Deus, ele não deixa de exercer um atributo em detrimento ao outro atributo. Deus, ele é santo, Deus, ele é justo, Deus, ele é misericordioso, Deus, ele é cheio de graça, Deus, ele é amor. Então, nós aprendemos que isso faz parte da sua essência. A palavra de Deus já disse: Deus é amor. O amor de Deus, sendo a sua essência, não se mede, não se pesa, não se quantifica. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha só, não tem como quantificar. Tanto que o escritor do livro, né, que foi João, escreveu e registrou dessa seguinte palavra: Deus amou o mundo de tal maneira. Porque não tem palavra para poder expressar o amor de Deus. O amor de Deus, ele é conhecido no idioma grego pelo amor ágape. Esse amor ágape, se você já teve a oportunidade de estudar um pouco acerca do que é o amor ágape, porque existe vários tipos de amor, mas este amor ágape, que é o amor de Deus, é diferente dos outros tipos de amor. Eu vou dar algumas referências aqui para a gente poder compartilhar neste estudo de hoje. O amor de Deus, sendo a sua essência, não tem forma, ele não se mede, ele não se pesa, ele não se quantifica. O amor não está em Deus. O amor é Deus. Deus é amor. 1 João 4,8 já deixa registrado. Não tem como explicar esse amor. Deus amou Paulo, que perseguia os crentes. Deus amou Judas. Deus amou os homens da cruz. Deus nos amou porque ele me escolheu, porque ele te escolheu. Deus, ele ama. O amor de Deus é o amor ágape. Ágape é uma palavra grega para amor. Existem 3 palavras gregas que significam amor. A primeira é phileo, uma palavra grega para explicar o amor entre família e amigos. A segunda é eros, uma palavra grega para explicar o amor sexual, é o amor entre o homem e a sua esposa. E tem também a palavra ágape. Não é como os dois acima, mas é como o amor de Deus que dá sem querer, sem receber, o amor que perdoa, antes que o outro pede perdão, é o amor que transcende e que dá a vida pela humanidade. Este é o amor de Deus. Este é o amor ágape. O amor que, na maioria das vezes, quando você encontra falar a respeito do amor de Deus ou do amor na Bíblia, a maioria das vezes é relacionado ao amor ágape.
este amor ágape, ele nada mais, nada menos do que fala da nossa atitude, né? Não é um amor como a gente pensa, ou muitos pensam por aí, que é sentimento, como foi dito aqui. Amor de pai para filho, de filho para pai, de esposo para esposa. Não. É um amor ágape, um amor que está relacionado à atitude de amar. Deus, ele amou o mundo, porque ele entregou o seu filho unigênito por todos, para que todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a atitude de Deus entregar o seu único filho é uma atitude de amor. Eu tinha algumas dúvidas relacionado a como é este amor, a qual o próprio Deus fala que nós também devemos amar até o nosso inimigo. E eu pensava comigo, como eu posso amar o meu inimigo? Se tem um livro que me ajudou a entender o que é o amor ágape, este amor que a Bíblia nos ensina, é o livro chamado O Monge, o Executivo. Eu recomendo para você, para quem não leu ainda, é claro, este livro é muito bom. Eu aprendi como amar. Quando a gente vê o amor sendo expressado na atitude, a gente percebe que é possível amar, sim, o nosso inimigo. Até o inimigo se beneficia do amor de Deus. Olha como que é interessante. Deus, ele é amor. Se nós que somos filhos de Deus, alcançados por sua graça, pelo seu amor, tendo relacionamento com ele, somos nascidos novamente, temos que compartilhar este amor. Então, se temos relacionamento, intimidade com Deus, o nosso próximo precisa receber este amor. O nosso inimigo, aquele que te persegue, aquele que te maldiz, aquele que da qual você nem tem tanto relacionamento assim, você precisa amar ele, você precisa orar por ele, você precisa tratar ele com respeito, tratar ele com amor, amor ágape. Este é o amor de Deus. Lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, Paulo já nos ensina no livro de Efésios que nós temos que ser imitadores de Deus. Assim como nós somos amados, nós também temos que andar em amor. Ainda tem aqui, quando Paulo fala sobre a responsabilidade de sermos imitadores de Deus, ele menciona que somos chamados para manifestar o amor. E as Escrituras nos diz que Deus é amor, lá em 1 João, capítulo 4, do 8 e o 16. E o amor de Deus é descritivo de seu caráter. É um de seus atributos morais, né? E por isso é uma qualidade que não pertence somente a Deus, mas é comunicada às suas criaturas. Deus é amor e o amor de Deus e todo aquele que ama, no sentido do amor, do qual a Escritura fala, é nascido de Deus. O amor de Deus é um atributo que pode ser imitado e somos chamados para fazer isso. Ou seja, Deus é amor e é essa aula de hoje que nós estamos aprendendo sobre este atributo do nosso Deus. Deus é o próprio amor. Ele é a própria substância, a plenitude e a totalidade do amor. Novamente, a gente vai ver que 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Ainda dando continuidade no nosso estudo, deixa eu te fazer uma pergunta. Diante desse entendimento sobre o amor, podemos dizer que o amor está em Deus? O texto não fala que o amor está em Deus, e sim que Deus é amor. Sendo assim, não é possível estabelecer uma separação entre Deus e amor, porque é a sua própria essência. Quem está entendendo vai perceber que a essência ela não tem como se separar. Então, não tem como nós falarmos que o amor está em Deus. Nós temos que entender que Deus é amor. Quando o amor está numa pessoa, ela perderá, porque ela pode perder, mas quem é o próprio amor jamais perde. Por isso que o amor não está em Deus, e sim que o amor é o próprio Deus, em sua essência, a sua natureza. É isso que nos mostra a palavra de Deus. É isso que nos ensina este atributo, que ele é o próprio amor. Terceiro ponto agora que a gente pode aprender é que Deus é a fonte inesgotável de amor. E nessa fonte só jorra amor ágape, como a gente já aprendeu aqui. Transcende tudo, é um amor sem interesse, sem explicação. O amor ágape é um mistério de Deus que ninguém nunca conseguiu e nem conseguirá explicar, essa fonte perene e inesgotável. E nessa fonte só jorra o amor verdadeiro, o amor sem mistura, sem contaminações, o amor genuíno, puro, o amor sem fingimento. Nós vamos ver aqui um texto que o apóstolo Paulo registrou para a igreja de Roma, aos Romanos, capítulo 9, versículo 1 ao 10, para que nós possamos aprender o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 1 ao 10. Está escrito da seguinte forma: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma completa mudança de mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem como humildade, respeito de vocês mesmos. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm as mesmas funções ou funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o de animar os outros, então animemos.
Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que usa a sua autoridade com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Versículo 10. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Olha aí, o amor ágape sendo mencionado. O ser humano não alcança e não consegue mergulhar por completo nessa fonte chamada amor de Deus por causa do egoísmo, uma palavra pequena, mas que atrapalha o ser humano de mergulhar nessa fonte chamada amor. Parece que o ser humano usa esse amor pensando no retorno, naquilo que poderá ser retribuído ou para a sua própria glória. Assim foi Deus. Amou todos igualmente. O amor é total, não é partido e nem dividido, nem subtraído de um para o outro. Deus amou todos igual. Deus é a fonte de amor, que não seca. Quanto mais tira, mais jorra. Felizes são aqueles que podem gozar, usufruir e viver esse amor, o amor de Deus. Ainda dando continuidade, Deus pede para que nós amemos os nossos inimigos. Eu já falei anteriormente, isso está lá em Mateus capítulo 5, versículo 44. Jesus ensinando: porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Até o inimigo deve ser beneficiado por este amor. Paulo diz que o amor e a fé e a esperança temos que permanecer, mas o amor é maior de todos. Lá em 1 Coríntios capítulo 13 e versículo 13. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, o maior destes é o amor. Agora, para a gente concluir, caminhar para o final deste vídeo, desta aula, nós vamos ver algumas formas, alguns modos de demonstrar o seu amor na Bíblia. O amor de Deus como amigo. João capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Este é o amor de Deus como amigo. Agora, o amor de Deus como pai. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece Ele. Ainda, dando continuidade, o amor mais do que o amor de mãe. Isaías 49, versículo 15. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir o amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Esta é a palavra do nosso Deus. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que amamenta, Deus nunca esquecerá de você. Este é o amor de Deus mais do que o amor de mãe.
E por fim, nós vamos ver o amor de Deus mais do que o amor de pai. Mateus capítulo 7, e versículo 9. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ou seja, Jesus nos ensina que nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Que dirá o nosso Pai que está no céu, que nos ama mais do que nós, como os pais que somos maus. Nosso Pai que está no céu, o Pai amoroso da qual nós estamos estudando, o Pai que é bondoso, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui fica como conhecimento do amor de Deus, este amor que é um dos atributos comunicáveis, que nós possamos amar como Deus nos amou. Nós possamos agora, depois de ter conhecido este atributo, poder fazer a diferença, nos relacionarmos melhor com este Deus, que é o Deus de amor, o Deus que é amor, em essência, em natureza. Para concluir, Deus nos amou incondicionalmente. O amor incondicional é um amor sem restrições ou condições. Alguém que ama sempre, independentemente da situação em que estejamos. Não importa quem você é, nem o que você fez ou o que você faz. Deus, ele te ama. Deus, ele me ama. Ele nos amou no lamaçal do pecado, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. O amor indescritível, indestrutível. O amor infinito que ninguém tira, ninguém apaga e jamais acaba ou falha. Para encerrar, eu deixo esse texto de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existem o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existem conhecimento, mas também terminará. Romanos capítulo 5, 8. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Então, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é o efeito maior do amor de Deus por todos. Porque essa é a maior prova do imenso e sem medida amor de Deus. E eu vou repetir para você. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Que esta aula possa ter esclarecido o meu e o teu conhecimento acerca deste atributo, o amor de Deus. Que Deus te abençoe. Que na próxima aula, no próximo vídeo, você possa, juntamente comigo, acompanhar um outro atributo de Deus. Nós vamos falar que é a graça de Deus. Deus abençoe e até a próxima.